Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos abordar um daqueles temas bíblicos que, sejamos honestos, incomodam bastante a gente que lê a Bíblia hoje em dia, né? Estamos falando da conquista de Canaã pelos israelitas, especialmente aquelas ordens, sabe, para eliminar os povos que lá viviam, coisas que a gente lê em Deuteronômio 7 e também nos relatos das batalhas em Josué, ali pelos capítulos 6 a 12. Isso levanta um monte de perguntas na nossa cabeça, né? Tipo, como pode ser o mesmo Deus de amor que Jesus Cristo revelou? Isso não seria, sei lá, algo como genocídio? E como fica aquele mandamento de amar os inimigos diante disso tudo? São questões bem sérias, assim, que podem até fazer algumas pessoas questionarem a própria Bíblia. Então vamos juntos tentar, sabe, desembrulhar esse assunto complexo. A gente não tem a pretensão de sair daqui com todas as respostas na ponta da língua, porque o tema é realmente profundo, difícil mesmo, mas o nosso objetivo é explorar o contexto da época, os detalhes da narrativa bíblica e algumas reflexões teológicas que talvez possam nos ajudar a formar uma compreensão mais informada, mais madura sobre essas passagens tão desafiadoras. Vamos nos basear nos próprios textos e em estudos sobre eles, claro. Para começar, um ponto que a própria Bíblia parece querer deixar bem claro é que essa conquista de Canaã não foi uma guerra qualquer, sabe? Não foi algo que Israel iniciou por conta própria, por ambição ou vingança. A narrativa insiste, em apresentá-la como um ato específico ordenado por Deus dentro de um plano maior. Mas mesmo assim, a natureza dessa ordem é o que choca a gente, certo? Exatamente. É fundamental perceber que estamos falando de algo muito particular na história bíblica. Tipo, não é um modelo para todas as épocas ou qualquer situação. Os textos centrais sobre essa ordem específica de extermínio, o termo hebraico é herem, né? Eles estão bem concentrados ali em Deuteronômio e nas campanhas lideradas por Josué, capítulos 6 a 12 de Josué. Tem ecos disso em Números, em um episódio mais tarde lá em 1 Samuel 15, com Saul, mas é algo bem pontual, sabe? E é crucial, muito crucial mesmo, distinguir isso de outras guerras de Israel. O Antigo Testamento está cheio de conflitos, né? Muitos deles iniciados por reis israelitas por motivos políticos, ganância, e esses conflitos são frequentemente criticados pelos profetas. Dizer que o Deus do Antigo Testamento só endossa a violência é uma simplificação, assim, exagerada. Essa ordem específica para a geração de Josué foi única. Limitada no tempo, aconteceu basicamente naquela geração e também no espaço geográfico, ali na terra de Canaã. Entendi. Então não é que Deus estivesse dando, carta branca para Israel guerrear sempre. Foi uma ordem específica para aquele momento e lugar. Isso já muda um pouco a perspectiva, né? E sobre a acusação de genocídio, você mencionou que o termo talvez não seja o mais adequado aqui. Poderia explicar um pouco mais? Sim. Embora a linguagem seja chocante, né? O termo genocídio, como a gente entende hoje, tipo uma tentativa de exterminar um grupo étnico inteiro, ele não se encaixa perfeitamente. Isso por algumas razões que a própria narrativa bíblica apresenta. Primeiro, o conflito não foi puramente baseado em etnia, sabe? A gente vê pessoas de origem cananeia que, ao demonstrarem fé no Deus de Israel, foram incorporadas ao povo. O exemplo mais famoso é Raabe de Jericó, Josué 2 e 6. Ah, sim, Raabe. Pois é. A etnia dela não foi uma barreira para a salvação dela, nem da família, e ela foi integrada. Temos também os gibeonitas, lá em Josué 9. O outro grupo cananeu que fez um acordo e foi poupado. Se fosse uma limpeza étnica pura e simples, isso não faria sentido, concorda? Verdade, não faria. Outro ponto importante é a linguagem das batalhas. Textos do Antigo Oriente Próximo, não só a Bíblia, mas registros egípcios, assírios, babilônicos daquela época, eles frequentemente usavam hipérboles, exageros para descrever vitórias militares. Frases como não deixaram nenhum sobrevivente ou destruíram totalmente a cidade eram comuns para enfatizar a magnitude da vitória do rei ou do Deus que ele representava. Era uma forma de dizer vencemos decisivamente, focando no resultado militar, sabe? Não necessariamente num senso literal de cada pessoa. Pode dar um exemplo disso? Dentro do próprio livro de Josué?
Fica mais claro? Claro, em Josué 10, ali pelos versículos 36 a 39, a gente lê que os israelitas conquistaram Hebrom e Debir e destruíram totalmente todos que nelas havia, sem deixar sobrevivente algum. Parece bem definitivo, né? Sim, parece total. Só que, poucos capítulos depois, em Josué 15, versículos 13 a 15, a gente descobre que Caleb precisou expulsar os anaquins, que eram um grupo cananeu de Hebrom, e Otiniel teve que conquistar Debir de novo, porque ainda tinha cananeus lá. Nossa, Entende? Isso mostra que a linguagem anterior era uma hipérbole militar. O foco principal dos ataques parece ter sido, assim, as estruturas de poder militar e cidades fortificadas, que eram como centros de controle regionais. Eram habitadas em grande parte por guerreiros e pela elite governante. Não era necessariamente uma busca por cada camponês escondido nas vilas. A intenção era quebrar o poderio militar e religioso cananeu naquela região específica. entendi. Isso ajuda a contextualizar a linguagem, realmente. Mas ainda fica a questão, né? Por que essa ordem tão severa? Mesmo que focada em centros militares e com essa linguagem hiperbólica. O que tinha de tão errado com Canaã? Essa é a chave. A Bíblia apresenta uma história de longa duração, sabe? Entre Deus e os povos cananeus. Isso não começou com Josué, de jeito nenhum. Séculos antes, na época de Abraão, Deus já menciona a maldade dos amorreus, um dos principais grupos cananeus. Lá em Gênesis 15, versículo 16, Deus diz a Abraão que seus descendentes voltariam para Canaã, mas só depois de um longo tempo no Egito, especificamente na 4ª geração. E alguns estudiosos calculam isso como uns 400 anos. E por quê? E aqui está o ponto. Porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. 400 anos. Nossa, é muito tempo. É a tal longa duração da paciência divina que você mencionou antes? Exatamente. É um tempo extraordinariamente longo. Deus não agiu impulsivamente, sabe? Ele estava esperando, dando oportunidade para mudança. Esse padrão de longanimidade, de paciência, aparece em outras partes da Bíblia, como com o Egito antes do Êxodo ou Nínive, na história de Jonas. Deus adiou o juízo o máximo possível, mas, segundo a Bíblia, a cultura cananeia tinha chegado a um ponto de corrupção, assim, extrema. E que tipo de corrupção era essa? O que a Bíblia diz? Olha, textos como Levítico 18 e 20 e Deuteronômio 12, eles descrevem as práticas que os israelitas deveriam evitar a todo custo, justamente porque eram comuns em Canaã. Mencionam coisas como rituais sexuais considerados depravados e exploratórios, violência e injustiça social que eram endêmicas, sabe? Parte do sistema, práticas religiosas envolvendo automutilação e, o mais terrível, o sacrifício de crianças aos deuses, especialmente a Moloque. Sacrifício de crianças. Isso é pesado. Boram algumas dessas práticas em sítios cananeus. A imagem que a Bíblia pinta é de uma sociedade que tinha normalizado a crueldade, a exploração dos mais fracos, a destruição da própria vida humana, especialmente das crianças. Nesse contexto, a conquista é retratada não como Israel buscando poder, sabe? Mas como um ato de juízo divino sobre uma cultura que, na perspectiva bíblica, tinha ultrapassado todos os limites da degradação moral e espiritual. Uma cultura que estava se tornando uma fonte de sofrimento e maldade. Os israelitas são vistos como instrumentos dessa justiça divina específica naquele momento histórico. Entendi a perspectiva do juízo sobre a corrupção. Faz sentido dentro da narrativa. Mas aí surge outra questão, que acho que muita gente pensa. Isso não faria de Deus alguém parcial, que escolheu Israel e decidiu destruir os outros? Como fica a ideia de um Deus justo para todos? Essa é uma preocupação legítima, com certeza. Mas a própria Torá, os livros de Moisés, ela meio que se antecipa essa questão de forma bem direta. Deus deixa explícito para Israel, lá na aliança feita no Sinai, que eles não tinham um tratamento privilegiado no sentido de poderem fazer o que quisessem. Pelo contrário, em Deuteronômio, especialmente no capítulo 28, tem uma vista longa de maldições terríveis que cairiam sobre Israel se eles adotassem as práticas dos cananeus: idolatria, injustiça, imoralidade. Deus avisa claramente: a terra vomitará vocês, assim como vomitou a nação que lá estava antes de vocês. Isso está em Levítico 18, 28. Uau!
Ou seja, o mesmo padrão de julgamento que seria aplicado a Canaã também valia para Israel, sem favoritismo. Exatamente, sem favoritismo nesse sentido. E a história bíblica que vem depois, especialmente no livro de Juízes e nos livros dos reis, dos profetas, mostra Israel caindo repetidamente nessas mesmas práticas. E o resultado? Exatamente o que Deus avisou: juízo divino. Israel foi invadido, conquistado, exilado por nações inimigas, Assíria, Babilônia, que Deus usou como instrumentos de disciplina, da mesma forma que Israel foi usado contra Canaã. O profeta Amós, lá no capítulo 3, versículo 2, diz algo chocante: de todas as famílias da terra, somente a vocês, Israel, eu escolhi. Por isso, eu os castigarei por todas as suas maldades. Forte isso. Muito forte. Ser o povo escolhido significava maior responsabilidade e, consequentemente, um julgamento mais rigoroso quando falhavam. Se a gente olha a longa história bíblica, muito mais gerações de israelitas sofreram o juízo divino do que aquela única geração de cananeus na época de Josué. Isso de Deus não ter favoritos e aplicar o mesmo padrão a Israel é algo forte para a gente pensar, né? Muda a perspectiva sobre o povo escolhido. E olha, esse é um ótimo momento para ouvir quem está nos acompanhando nessa conversa. O que essas ideias sobre justiça divina, imparcialidade, a responsabilidade de Israel, o que isso desperta em quem está ouvindo? Como lidar com essa tensão entre o Deus de amor que conhecemos em Jesus e essas passagens de juízo no Antigo Testamento? Queremos muito saber. Deixem seus comentários aqui embaixo, compartilhem suas reflexões e, claro, se essa conversa está sendo útil, se está ajudando a pensar sobre esses temas difíceis, não esqueçam de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Assim vocês não perdem nossas próximas análises. Valeu? Bom, voltando à narrativa de Josué, tem um episódio logo no comecinho, antes mesmo das batalhas começarem a valer, que parece dar uma chave de leitura importante para todo o conflito, não é? Aquele encontro de Josué. Sim, sim. É um momento crucial. Está lá em Josué, capítulo 5, versículos 13 a 15. Josué está perto de Jericó, provavelmente tenso, né? Com a batalha que vinha pela frente, e de repente ele vê um homem com uma espada na mão. Josué, como um bom general, vai direto ao ponto. Você é dos nossos ou dos nossos inimigos? A pergunta lógica numa guerra, né? Exato. A pergunta dele revela a mentalidade natural humana num conflito. De que lado você está? Ele assume que a batalha é simplesmente nós contra eles, Israel contra Canaã. Mas a resposta do personagem misterioso, que se identifica como o príncipe do exército do Senhor, e muitos intérpretes veem aqui uma teofonia, uma manifestação do próprio Deus ou um anjo de altíssima patente, a resposta surpreendente. Ele não responde, nem sou dos seus, nem sou dos inimigos. Ele diz, não, e continua. Venho agora como comandante do exército do Senhor. Não. Exato. Não. Essa resposta corrige Josué na hora. A questão fundamental não era se aquele ser celestial estava do lado de Israel. A questão era se Israel estava do lado de Deus. O conflito real, na perspectiva divina, não era Israel versus Canaã. Era Deus versus a maldade humana, a rebelião espiritual onde quer que ela estivesse, inclusive potencialmente dentro de Israel, se eles não andassem nos caminhos de Deus. Josué entende isso na hora e, pum, se prostra em adoração. Uau! Isso realmente muda o foco completamente. Não é Deus torcendo por um time, como você disse. É Deus intervindo contra o mal e chamando Israel para ser seu instrumento naquele momento específico, mas com a condição de que eles mesmos se mantivessem alinhados com a justiça divina. É isso. Perfeito, exatamente isso. E essa ideia de que Deus está no comando, não Israel, é reforçada em várias passagens. A queda de Jericó é o exemplo mais claro. Israel só marcha e toca trombetas. A muralha cai por ação divina direta. Em outras batalhas, Deus causa pânico nos inimigos, manda tempestades de granizo, Josué 10:11, coisas que mostram a intervenção direta dele. E a gente precisa lembrar que Israel era, na época, uma confederação de tribos recém-saída da escravidão no Egito.
uma milícia relativamente desorganizada, sabe? Eles estavam enfrentando cidades-estado cananeias com muralhas fortificadas, exércitos experientes e até carros de guerra. Uma tecnologia militar que Israel não tinha na época. Verdade. Então as vitórias improváveis são apresentadas como evidência da ação de Deus, não da superioridade militar israelita. Faz todo sentido. E mesmo nesse cenário de julgamento divino sobre a cultura cananeia como um todo, ainda havia espaço para misericórdia, para que pessoas escapassem desse juízo. Sim, havia. E isso é muito importante para a gente entender o caráter de Deus, mesmo nessas passagens que são tão difíceis para nós. Primeiro, como a gente já falou, houve um longo período de aviso. Os 400 anos de paciência mencionados lá em Gênesis 15. Além disso, as notícias dos atos poderosos de Deus no Egito e no deserto com certeza se espalharam por Canaã nas décadas anteriores à chegada de Israel. A Raabe menciona isso, né? Que eles ouviram. Exato. Raabe menciona isso em Josué 2, versículos 10 e 11. Então, não foi uma invasão totalmente surpresa e sem nenhum aviso prévio. E mais diretamente, a narrativa mostra que indivíduos ou grupos que reconheceram o Deus de Israel e buscaram refúgio nele foram poupados. Raabe é o exemplo mais forte. Ela era uma mulher cananeia, uma prostituta, ou seja, alguém de baixo status social na época, mas ela declara a fé dela de forma clara. O Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Josué 2:11. Uma declaração poderosa. Poderosíssima. E por causa dessa fé e da ajuda dela aos espiões, ela e toda a sua família foram salvas. E não apenas salva, mas integrada ao povo de Israel. De tal forma que ela entra na genealogia de Jesus Cristo, mencionada lá em Mateus capítulo 1. Isso é incrível, né? Uma cananeia na linhagem do Messias. Realmente incrível. Mostra uma abertura inesperada. Pois é. E temos também os gibeonitas, em Josué 9. Eles usaram o estratagema, uma mentira, na verdade, para fazer um acordo de paz com Israel. Mas foram motivados pelo medo do Deus de Israel. Embora Josué tenha sido enganado, o acordo foi honrado por causa do juramento feito e eles foram poupados da destruição. Essas histórias sugerem que a porta não estava completamente fechada, sabe? A fé e o reconhecimento do Deus de Israel parecem ter sido um caminho de escape do juízo que pairava sobre a cultura cananeia como um todo. Certo. Bom, a gente já explorou o contexto histórico, a linguagem das batalhas, a questão da paciência e da justiça imparcial de Deus, a perspectiva divina sobre o conflito ali com Josué e essas brechas para a misericórdia. Agora, a pergunta que não quer calar para muitos cristãos: como tudo isso se conecta com Jesus? Como a gente concilia o Deus revelado nessas passagens de Josué com o Pai amoroso que Jesus nos apresentou? Essa é a grande questão, eu acho. Com certeza, essa é a questão central para a fé cristã. E não podemos fugir dela, né? Primeiro, acho que temos que reconhecer com humildade que não temos respostas fáceis que eliminem todo o desconforto. São textos moralmente complexos, não tem jeito. A pergunta de Abraão, lá em Gênesis 18, 25, continua ecoando. Não fará justiça ao juiz de toda a terra? O Antigo Testamento afirma a justiça de Deus, sim, mesmo quando ela assume formas que para nós hoje parecem muito severas. Porém, para nós cristãos, a revelação definitiva, a imagem mais clara de Deus, está em Jesus Cristo. E o que a gente vê em Jesus é uma abordagem radicalmente diferente da violência. Sim, muito diferente. Ele explicitamente rejeitou a violência como método para estabelecer o reino de Deus. Quando Pedro saca a espada para defendê-lo num Getsêmani, Jesus o repreende na hora: guarde a espada. Mateus 26, 52. Ele ensinou a amar os inimigos, a orar por quem nos persegue, a dar a outra face. Mateus 5, 38 e 48. A vida de Jesus é o oposto de uma conquista militar. Ele veio para servir, não para dominar pela força. E o clímax da obra dele não foi destruir seus inimigos, mas morrer por eles. Na cruz, Jesus confrontou o mal, a injustiça, a violência, o pecado humano, não com uma espada, mas absorvendo tudo em si mesmo e vencendo pela ressurreição. Como o apóstolo Paulo diz em Colossenses 2,15, na cruz Cristo desarmou os poderes e autoridades que promovem o mal e triunfou sobre eles.
A vitória de Deus sobre o mal em Jesus é uma vitória de amor sacrificial e poder de ressurreição. Então, a gente deveria usar Jesus como a lente principal. Tipo, olhar para o Antigo Testamento através do que Jesus revelou sobre Deus. É isso. Exatamente. É a perspectiva cristã clássica. Jesus mesmo disse: "Quem me vê, vê o Pai." João 14:9. Se Jesus é a imagem perfeita de Deus, então o caminho dele de amor, misericórdia, perdão e não violência revela o coração mais profundo de Deus. Isso nos leva a interpretar as passagens de violência no Antigo Testamento como a conquista de Canaã, como ações que, embora autorizadas por Deus em circunstâncias muito específicas e extremas de maldade e rebelião, elas não representam o desejo primordial de Deus, sabe? O profeta Isaías, lá no capítulo 28, versículo 21, chama o juízo divino de obra estranha, trabalho inusitado. Obra estranha, interessante isso. Sim. Talvez a gente possa pensar nisso como uma intervenção drástica e dolorosa de Deus num mundo profundamente ferido pelo pecado. Uma medida limite extrema, mas não o seu modo preferido de agir. O modo preferido, o coração de Deus, é revelado plenamente em Jesus. E a cruz nos dá uma última perspectiva que eu acho muito profunda. Em Jesus crucificado, Deus não está distante do sofrimento humano, mesmo do sofrimento daqueles que enfrentam o seu juízo. De uma forma misteriosa, Deus em Cristo se une aos quebrados, aos injustiçados, aos que morrem. Ele entra na nossa tragédia humana, incluindo a tragédia da violência e da morte, seja a dos israelitas ou a dos cananeus, e a vence por dentro, com amor e vida que ressurge. É realmente muita coisa para absorver e refletir. Foi uma jornada intensa por essas passagens. Recapitulando o nosso percurso aqui, vimos que a conquista de Canaã é descrita como um evento bem específico e limitado no tempo e espaço. Um juízo divino que veio depois de um período muito longo de paciência de Deus diante da corrupção extrema que, segundo a Bíblia, existia na cultura cananeia. Além, vimos também que a linguagem de destruição total precisa ser lida com cuidado, considerando o contexto das hipérboles militares da época. Entendemos que a justiça de Deus foi apresentada como imparcial, aplicando-se também a Israel, caso seguissem os mesmos caminhos. Notamos que, mesmo nesse cenário de juízo, houve oportunidades de salvação pela fé, como os exemplos de Raabe e dos gibeonitas mostraram. Exato. E talvez o mais importante para nós hoje, vimos como Jesus Cristo, com sua vida, seus ensinamentos, sua morte e ressurreição, se torna a chave para entendermos o verdadeiro coração de Deus, né? Redefinindo nossa compreensão sobre como ele lida com o mal no mundo. Exatamente. E talvez um pensamento para a gente ficar meditando seja este: a nossa esperança em Cristo, ela nos leva além da busca por justiça, como Abraão perguntou lá atrás. Ela é informada pelo poder transformador da ressurreição. É o poder do amor vivificante de Deus que não só julga o mal, mas o vence com vida nova. Um amor que se estende a toda a humanidade, olhando para o passado, para o presente e para o futuro. Isso nos convida a confiar no caráter de Deus, revelado supremamente em Jesus, mesmo quando a gente luta com as passagens mais sombrias e difíceis das Escrituras. A cruz e a ressurreição nos asseguram que, no final das contas, a palavra final de Deus não é destruição, mas é amor, é vida e é restauração. Uma conclusão poderosa para uma conversa tão profunda e, por vezes, difícil. Muito obrigada por compartilhar essas reflexões conosco hoje, foi muito esclarecedor. Eu que agradeço a oportunidade da conversa. E a todos que nos acompanharam até aqui, nosso muito obrigada pela atenção e pela disposição em mergulhar nesse tema tão desafiador junto com a gente. Esperamos que essa análise tenha sido útil, tenha trazido luz a algumas questões. Até a próxima!